Mas olha, quem é a primeira maravilhosa aí? Boa noite, Isa, Ju, Suzana. Olha, minhas meninas, tudo bom, gente? Vou esperar aqui um minutinho pra gente entrar e chamar a Ju. Boa noite, boa noite. Boa noite. Olha a musa das lives, Ana Laura. Boa noite, amor. Como é que você tá? Melhorou no Inferno Astral? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Oi, Sarinha. Yarley, boa noite. Outra Sara, tá melhorando, amiga. Vai passar, passa já. Olha, Cis, eu vou ter que fazer uma live com a minha irmã, meu povo. Vocês precisam conhecer minha irmã. Ela é maravilhosa. Vamos nós, são 8h20. Eu vou começar. Boa noite para quem tá entrando. Ó, minha gente, queria compartilhar com vocês, né, que, assim, eu tô toda trabalhada na ansiedade de fazer uma experiência nova, né, que é a experiência da live, apesar de morrer de falar aqui nos stories. Boa noite, Crisinha. Apesar de morrer de falar nos stories, né, quando você vai pra live, eu sempre achei que a live tinha que ser um conteúdo maior, uma coisa mais densa, né, um conteúdo mais profundo, e eu ficava pensando o que é que eu ia trazer pra falar. E aí, eu encontrei a Juliana, fiz uma análise de perfil comportamental com ela. Eu disse, vai ser isso, gente. Vou lá trazer aqui pra comentar com vocês. Eu vou já chamar a Ju, tá? São 8h21, eu acho que ela já tá aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Só um minuto, já ela entra aqui, peraí. Juliana... Boa noite a quem tá entrando, muito obrigada. Plena segunda-feira, 8h20. Tô chamando aqui a Ju, tá? Juliana. Eu acho que ela tá vindo. Só um minuto, gente. Olha o marido, coisa linda. Entrou, Ju entrou. Agora eu vou chamá-la aqui. Convidar. Tá dando certo, Ju? Não tá conseguindo. Peraí, gente, um minuto, tá? Daqui a pouco dá certo. Bom, que vocês vão entrando, já vão enviando. Ó, deu super certo. Agora deu. Agora deu. Oi, Ju, tudo bom? Bom, que saudade. É bom que a gente tá combinando, ó. E não, olha, se tivesse combinado, talvez não tivesse sido tão certo. Pois é, olha só. Acho que eu vou de brilho hoje. Vai, coloca o brilho. Acho que eu vou de brilho. Vamos brilhar hoje. Vamos E sim. aí, Tati, tudo bom? Tudo bom, gente? Quem tá entrando agora, que já está aqui. Gilmar na área. Né, filha? A gente diz. Fã número 1. Vou já puxar a orelha ali, que tá faltando alguém. Deixa entrar também. Mas, gente, obrigada. Eu tava agradecendo que estava entrando, né, aos poucos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né? Eu tava dizendo, Ju, para quem entrou, acho que para quem entrou agora e tá pegando, o quanto eu tinha vontade de fazer lives, né? De começar a fazer algumas lives. Eu adoro a parte de desenvolvimento de carreira, a parte de desenvolvimento, eu trabalho com isso, né? E o meu Instagram é voltado só para isso.
E eu queria muito fazer lives, apesar de já falar muito nos stories, porque eu falo feito, né, uma matraca por aqui, mas eu achava, mas eu achava trabalhando, né? Isso daí não sou, mas estou trabalhando. Mas eu achava que tinha que ser um conteúdo, uma coisa mais profunda, né? Uma Sim. coisa que agregasse valor mesmo. E aí encontrei com a Ju, né? Como a Ju diz, na verdade, assim, eu e a Ju. Primeiro, deixa eu apresentar a Ju, né? A Juliana trabalha como mentora de desenvolvimento humano, para quem não conhece, ela trabalha como mentora de desenvolvimento humano e a perfil comportamento. Já tem aí mais de 15 anos, né, Ju, na estrada, mais de 15 anos. Sim, sim. Vamos revelar a idade, não, né? Não, não precisamos, é porque a gente Tempinho. tem. Tem um Começou. tempinho. Nós somos jovens. Exatamente. Nós nos conhecemos bem jovens, né? Nós Não nos conhecemos. tinham dos 20, tinha 20 anos? Foi 20. quase 12, né? Quase 12 anos. Não, tô dizendo assim, quase 12. Adolescentes. Adolescente. Mas a gente se conheceu numa entrevista de emprego, gente, ainda antes da indústria farmacêutica. A gente estava aguardando para ser entrevistada lá no Habib's, assim, com aquele cheiro de esfirra. E aí acabamos trabalhando junto na indústria, né, Ju? Trabalhando na indústria farmacêutica, a Ju saiu. Ela foi madrinha do meu casamento, eu fui madrinha do primeiro casamento dela. E acabou que a gente se perdeu um pouquinho, né, com a vida, com a loucura, com a correria. E a gente acabou se reencontrando esse ano, né? E como ela diz, eu acho que Deus não une pessoas, une propósitos. E como meu propósito muito forte é desenvolver carreiras, é desenvolver pessoas, dela também, muito voltado para a parte de desenvolvimento humano, a gente resolveu criar essa série de lives aí para vocês, começando falando sobre planejamento, né, Ju? Isso. Tudo parte do planejamento, né? Tudo parte do planejamento. E eu acho que a primeira parte, né? A primeira parte para que você se planeje bem é você ter um autoconhecimento, é você se conhecer, né? E aí é por isso que a Ju tá aqui. E a primeira live da gente vai ser para falar exatamente sobre autoconhecimento, porque não existe um planejamento que seja sustentável se você não se conhece, se você não sabe onde você está e você não sabe para onde você quer chegar, né? Isso. Aí, Ju, eu vou começar te perguntando uma pergunta que eu recebi, né? Que é qual o passo a passo, por onde a gente deve começar, né? Para quem quer se conhecer, para quem quer. Olha, a mamãe falando, sucesso, mamãe. Isso é a Esté, gente, a Esté que tá do lado da mamãe. Coisa Tá linda. lá, viajando, tô em São Luís e a Esté tá lá. Obrigada, meu amor. Um beijo bem grande. A mãe já tá com saudade. Como é que a gente começa, né, Ju? Então, assim, fique à vontade, fale aí do seu conhecimento. À medida que você for falando, eu vou perguntando algumas coisas. E vocês também, pessoal, se tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem aqui no chat, eu vou anotando tudo e vou passando para ela, tá? Gente, oficialmente boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, tá? Sempre que for para contribuir, para ajudar, quem me conhece que está aqui nessa live, você também sabe que eu sou sempre disponível para poder ajudar, né? E também aprender muito, porque eu tenho aprendido muito com você também, né? Então a gente costuma dizer aqui que isso aqui é uma troca. Mas e por que não? Tudo que a gente já passou, aprendeu, às vezes na dor, né? Ou então até mesmo no amor, mas tudo que a gente aprendeu, por que não a gente não ajudar as pessoas que estão aí tentando, começando, ou até nem começando, mas sempre recomeçando, né? Então, assim, eu acho que o grande objetivo dessa live hoje, gente, o que que é? É as pessoas que querem, que têm sonhos, que têm objetivos, fazer realmente um ano diferente. E não passar mais 2, 3, 4, 5 anos fazendo o mesmo ano. Porque quantas vezes a gente, eu me coloco porque eu já passei por isso. A gente coloca no papel, dezembro é o mês típico, né? Para a gente colocar no papel tudo que a gente deseja para o ano seguinte, em todas as áreas da nossa vida, tanto no financeiro como na carreira, na saúde, quem é casada com seu cônjuge, com a sua cônjuge, com os filhos, enfim, a gente coloca vários planos e aí quando chega no outro ano, a gente tira ali 1, 2 que a gente conquistou, um local que a gente queria conhecer, uma viagem, algo do tipo, né? Então isso acaba sendo muito frustrante. E E a gente... olhe lá, às Oi? vezes
E olhe lá, às vezes a gente não consegue nenhum, né? Nenhum. Eu recebo, eu tenho clientes que normalmente assim, eu peço, né, os planejamentos dos anos lá atrás, e assim, sempre são as mesmas coisas. Eu disse, poxa, nunca não saiu nenhum do papel, então assim, acontece mesmo que às vezes não consegue nem conquistar. Mas muitas vezes não consegue conquistar porque aquele não é o seu real objetivo. Você pensa que é, mas não é. Então você não tem aquele gás, aquele motivo para a ação, né? A tal da motivação, que é algo muito simples. Você tem que ter um motivo para poder agir. Isso que faz a motivação. Não espera ninguém te motivar. A motivação, ela vem de dentro, por quê? Porque você tem que ter um real motivo para a ação, para conquistar o tal objetivo. Mas antes de tudo, antes de comprar um planner bonito, preencher ele todo bonito, colocar lá a lista de tudo que você quer conquistar, primeiro você tem que se conhecer. E como é que a gente se conhece, Ju? Ah, eu me conheço. Eu já disse muito, né? Quando eu estava do outro lado, eu já disse muito, não, isso aqui eu não preciso de ajuda, não. A arrogância, a prepotência lá em cima no passado, achando que sabia de tudo, sem humildade, sem verdade. E aí o que que acontecia? Eu demorava e às vezes nem atingia os meus objetivos. Então eu passei a conquistar, a alcançar os meus objetivos quando eu disse, opa, por que que eu não estou conseguindo? Eu tenho que aprender algo, eu tenho que aprender aquilo que eu não sei, aquilo que não me faz chegar onde eu quero, né? Então, quando eu baixei a guarda, quando eu fui me conhecer, parei de culpar os outros, né? Aí as coisas começaram a acontecer. Então, assim, a primeira coisa que você tem... Vou entrar Tati, trabalhando, porque assim, você vai falar. entra em todo... Assim, aqui é uma conversa, tá, gente? E vocês também que estão aqui na live, pode interagir, pode interromper. Aqui é uma conversa. Eu vou entrar mesmo, porque Pode entrar, a gente pode toma entrar. isso, né? Principalmente no meu caso. E eu, assim, tinha certeza, eu sempre fui uma pessoa, como você está falando, às vezes a gente tem uma prepotência de achar que a gente sabe tudo. Então, eu sempre fui uma pessoa que li muito sobre desenvolvimento humano, que li muito sobre comportamentos, e achava que sabia quem eu era, até fazer análise de perfil comportamental, né? Até saber qual a tua pele e a tua vestimenta, né? Exatamente. Isso. Exatamente. E assim, gente, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma visão clara de futuro. Clara, mas é muito clara. Ah, eu quero ter a casa tal, o apartamento tal, eu quero conhecer país tal, eu quero... Traz essa visão, você se vê lá, você se imagina, você se sente lá, você se sente dirigindo o carro que você quer, certo? Então, assim, tem uma visão clara de futuro. E aí é que tá o X da questão, certo? Às vezes a gente até tem uma visão clara de futuro, mas é baseado em tudo que a gente ouviu, sentiu e viu na nossa infância. É algo mais profundo que a gente pode até marcar, Tati, para fazer uma live só sobre esse assunto, que é onde se formam as crenças limitantes, os bloqueios e o que realmente não faz a gente desbloquear na vida adulta, certo? Por exemplo, vocês todos que estão aqui devem conhecer muitas pessoas que são super inteligentes, super capazes, mas não se sentem capazes. E acaba que paralisam na carreira, na profissão, não dão nunca um passo à frente e se contentam com aquilo que estão no momento, né? Como eu tenho vários outros exemplos. Quem aqui costuma dizer a frase, eu já ouvi, o dinheiro dando para pagar as contas tá bom demais, né? Isso é uma crença de escassez. E assim, isso é muito sério. Por quê? Porque não te faz alçar novos voos. Não te faz chegar aonde você quer chegar, onde você até deseja, mas não se acha merecedor para aquilo, para tanto, né? Na cabeça do escasso, por quê? O dinheiro dando para pagar as contas tá bom demais. Então, assim, são bloqueios que acontecem de 0 a 12 anos de idade, por tudo que a criança sente, escuta e vê. Os três juntos, tá? Ou separadamente. E aí vai criando bloqueios no subconsciente, tá bom? Essa é a primeira. Então, assim, às vezes as pessoas, Ju, você tá falando, mas assim, se eu parar pra pensar, eu não consigo. Eu até tenho vontade de conhecer, sei lá, Dubai. Tenho até vontade de conhecer Dubai.
mas eu não me vejo lá, certo? Por quê? Porque com certeza você tem uma crença limitante para você se ver lá. Isso não é de agora, tá bom? E assim, gente, tudo que eu vou falar aqui, eu sei que já tem os pais aqui, tem avós, tem tudo. E assim, ninguém é culpado. Nossos pais, nós como mães, né? Nós somos mães hoje, a gente só procura fazer o melhor para os nossos filhos. Até errando a gente acha que está acertando, né? E é tão interessante, então assim, não existe culpados, foi a maneira que aprenderam, a maneira que replicaram e assim vai. E eu costumo dizer que a geração dos nossos pais, dos nossos avós, o grande ouro dessa geração era ter imóveis para viver de renda, né? E a nossa geração, Tati, o nosso grande ouro é o conhecimento. Porque com conhecimento você destrava, desbloqueia e nem o céu é o limite. E isso eu acredito fortemente. Eu falo, ó. Muito. Pega. Porque assim, eu vejo isso acontecendo, gente, nos atendimentos, nos processos que eu faço. Eu atendi cliente na pandemia, riquíssimos aqui em Fortaleza, empresários riquíssimos. Todo exemplo que eu dou é verdadeiro, tá? Foram clientes e tudo, mas nunca vocês vão ouvir nomes nem nada por causa da ética. Mas assim, eu atendi um cliente, por exemplo, na pandemia, riquíssimo, vários imóveis. Para você ter ideia, ele tem uma imobiliária só para administrar os imóveis dele, certo? Carro importado, morando muito bem, mas ele estava entrando no cheque especial até para fazer o supermercado da casa. Porque tudo estava, todo o dinheiro dele, todo o patrimônio dele eram em bens. E quem é que estava comprando ou vendendo alguma coisa na pandemia? Né? Então, assim, ele entrou em desespero. E aí é que vem a ansiedade. A ansiedade nunca vem só, ela sempre puxa a depressão. Né? Aqui eu vou falando e vou entrando em assuntos porque linko uma coisa com a outra, né? Depressão nada mais é daquela pessoa que vive mais no passado. Quando a gente tem uma linha do tempo, a gente tem o passado, o presente e o futuro. Quando a pessoa é para ver 60% no presente, 10% no futuro e o restante no passado, né, trazendo só as coisas boas, né, só as coisas de lembranças boas, não, quem tem depressão vive mais no passado, o ansioso mais no futuro e esquece de viver o presente, né? Então, assim, os fatores, o que acontece externo, o que acontece no meio que a gente vive, tanto no profissional quanto no pessoal, se a gente não tiver em equilíbrio, se a gente não estiver usando de fato a nossa inteligência emocional, a pessoa surta, né? Porque dizer que é fácil, dizer que não é. A gente sabe que não é, né? O mundo tá aí para provar isso. Mas voltando, né, para nossa visão. Pegando o gancho aí da pandemia que você falou, eu acho que a pandemia trouxe dois extremos, né? Trouxe assim, a gente tem que olhar para a gente tem que ter o cuidado com a gente tem que ter o cuidado com as pessoas que a gente ama, a gente precisa parar um pouco, olhar para a gente e para o outro, mas ao mesmo tempo a pandemia trouxe uma velocidade muito grande de informação, né? Uma mudança muito grande. Então, assim, planos que a gente tinha para daqui a 5 anos foram acelerados. A empresa que eu trabalho, todo o plano que ela tinha para 2025 foi acelerado para agora, né? Então, a gente deu esses dois extremos. E quem não conseguiu se equilibrar nisso daí, entrou em desespero, porque a pessoa ou ela parou muito, e se eu preciso agora desconectar, eu preciso pensar só em mim, eu preciso pensar só na minha família, mas o mundo, a parte profissional dela continuou indo bem acelerada e ela não conseguiu juntar esses acompanhar. Isso. Né? E da mesma forma, quem foi só para o lado acelerado e se esqueceu, também teve um problema, né? Porque você simplesmente esqueceu que você precisa cuidar de você mesmo, né? Sim, sim. E isso está cada mais assim em evidência, né? Apesar das pessoas terem um preconceito, né? Quando a gente fala, hoje eu sou Master Coach, né? Master Coach formação internacional, sou mentora, né? Qual a diferença? Eu mentoro algumas áreas, né? Aquela que eu já tive a dificuldade, que hoje eu tenho sucesso, então a gente pode mentorar. No seu caso, por exemplo, desenvolvimento humano,
Você é uma pessoa que se desenvolveu, se autodesenvolveu e também foi desenvolvida. Hoje está onde está e pode muito bem, e faz isso muito bem, desenvolver pessoas. Então, assim, você já é uma mentora, Tati. Você já exerce essa função dentro de onde você trabalha, né? Além de líder, além de gerente, você é uma mentora também. Então é isso. Então essa história de acompanhar ou não acompanhar, eu digo assim, que a pandemia ela só potencializou. Ai, muita gente mudou, muita gente ficou bonzinho. Não. A pandemia ela só potencializou aquilo que já estava latente, certo? Então as pessoas que tinham o hábito já de ajudar, de contribuir com o próximo, com o seu irmão e tudo, só intensificou isso. E a pessoa que estava toda trabalhada no ter, que o mais importante é ter e não o ser, era aquelas que corriam na farmácia e compravam todo o estoque de cloroquina, né? Que a gente ainda teve esse porém na pandemia, né? Comprando todos, sem estar nem ninguém da família com Covid, mas a casa parecia uma farmácia. Mas, enfim, então assim, só potencializou aquilo que já estava latente. Então, não melhorou ninguém, nem piorou ninguém. Ai, fulano mudou muito depois da pandemia, se tornou uma pessoa mais egoísta. Não, ele já era egoísta, né? E o que é egoísta para você? Ele ter dito não, né? Aprendeu? Então, assim, voltando para a visão de futuro, né? Então, assim, primeiro de tudo, ter uma visão clara de futuro. E para você conseguir ter essa visão clara de futuro, você tem que se conhecer, você tem que saber o que é que você gosta, você tem que saber, tem que se desbloquear, né? Porque a sua visão clara de futuro pode ser assim, eu quero passar a ganhar algo, um valor que dê para eu pagar todos os meus custos fixos e fazer uma viagem por ano. É um pensamento muito escasso, muito pequeno. Você pode muito, muito mais. Eu estou entrando muito no financeiro, na carreira, porque você também trabalha muito isso, mas isso serve para todas as áreas da vida, certo? Eu quero... meu objetivo esse ano é discutir menos, brigar menos com meu esposo. Não, você pode ter um convívio, um relacionamento muito bacana. Para que briga? Para que discutir? É saudável, porque você tem uma opinião, ele tem outra, e vocês vão discutir sobre o assunto, né? Mas brigar é ter confusões. Vem demandas para mim de muito relacionamento, tudo com confusões assim, que o casal ele compete entre si mesmo. A esposa compete com o marido compete com... Então, assim, não estão em unidade, sabe? Não tem a parceria. Mas Não isso... tem o conhecimento um do Não outro, tem conhecimento. não vivem no mesmo projeto. Porque, assim, eu acho que os parceiros podem ter projetos totalmente diferentes, Sim, mas precisa conhecer o outro e apoiar o tempo todo, né? sim, Não existe isso, essa competição que você falou. sim. E aí, quando a gente está em parceria, tá em unidade, acaba que os seus sonhos passam a ser também os deles. E vice-versa. E ele torce junto com você. E ele ali tá junto. E você se sente apoiada. Então, assim, isso é fundamental. Eu acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, viu aquele vídeo que viralizou aí, daquela noiva que o padre disse assim, fazendo os votos, né? Acho que tu viu, Tati? Chegou a ver? Não. Não estou me lembrando. Pronto, Como... foi recente. O padre fazendo os votos e disse assim, eu prometo amar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza e tudo. Aí no final o padre acrescentou por conta própria, né? Prometo ser submissa a você. Aí a mulher disse, não, não, respondeu. E assim, o erro já começa aí. Casamento, viu? Porque no meu casamento eu tava tão nervosa que o que o padre mandasse repetir, eu tava repetindo, tá? Nem pra... Então, assim, foi tão engraçado que ela vinha no sino automático. Sim, sim, sim. Quando o padre disse, você promete ser submissa, eu prometo ser submissa a você. Não, ela tá com o grito no microfone, não. Mas, assim, as pessoas, as mulheres, tá? Vou falar aqui das mulheres. A gente já vem tem uma geração, a geração das nossas mães, a maioria, tá? Não tô generalizando, assim, mas a maioria é assim. Você tem que ser casada com seu dinheiro. Seu marido é seu emprego, você tem que ser independente, você tem que... Legal, tem que ser independente, tem que alçar voo, tem que ir na sua carreira e tudo. Mas no momento que você casa, você tem que viver em unidade.
Então, assim, quando a mulher entende o que é de fato ser submissa ao seu marido, que é simplesmente, não é dizer sim, senhor. A mulherada confunde o que é. Submissão é estar sob a mesma missão. Entende? Então, aqui nós nos unimos para estar sobre a mesma missão, sob a mesma missão de cuidar dos filhos, educar os filhos, do servir, junto a Deus, enfim. Né? Então, assim, às vezes a gente não consegue ter uma visão clara de futuro porque nós fomos moldadas a limitações. Entende? A limitações. Então, assim, e assim, gente, uma coisa que eu falo muito: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Aí chega e tá. Aí chega lá, pode até chegar. Aí se arrepende. Porque não era ali que você queria estar. Chega toda atrapalhada, né? Chega toda atrapalhada. Olha, quando eu tava na indústria, Tati, que você é da indústria hoje, eu acho que tem várias pessoas aqui que são. A maioria, aliás, eu acho que eu não conheci ninguém assim que não chegasse para mim para dizer assim: ah, o meu foco aqui na indústria é ser gerente. Meu objetivo é ser gerente. Como se só existisse isso na vida, na própria indústria farmacêutica. Porque quando você se abre para o conhecimento, você pode falar isso melhor do que eu, tem várias áreas que você vai se dar melhor, você vai se identificar mais, faz parte do seu perfil. Mas para isso você tem que se conhecer. É porque o que acontece, Ju, eu trabalho como mentora dentro da empresa de Uhum. desenvolvimento de carreira, né? Então, muita gente vem para mim, algumas pessoas vêm para mim achando que é exatamente isso. Você só cresce na indústria se você for gerente. E às vezes você molda os seus objetivos, você molda os seus sonhos, você molda as suas carreiras pelos que os outros fazem, né? Então, assim, você vê um plano que tem sucesso como gerente. Ah, ela tem sucesso como gerente, eu quero ser bem, né? E eu já peguei casos, inclusive, que eu conversei com a pessoa e disse: olha, não, você não quer isso. Me explica, né? E levei para outro lado, porque o papel do mentor não é só dizer, não é dizer amém, né? É observar a pessoa quer chegar, por que ela quer chegar, se isso faz sentido para ela, até que ponto ela está disposta a brigar por isso, né? Para chegar lá e encaminhar, né? E fazer o processo. Outra coisa que eu pego muito são pessoas que chegam que não sabem mesmo o que querem, como você falou, né? Para quem não sabe dar, vai, né? E chega e diz: olha, eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo, se eu vou fazer, não sei se eu vou trabalhar esse ano para ser isso, para ser aquilo, então fica uma coisa confusa e vai chegar, pode chegar. Às vezes a pessoa é super competente, e ela vai sendo promovida, mas de uma maneira totalmente atropelada e sem saber se é isso que ela quer. E lá na frente, o que é que acontece? Frustração. Né? Eu estou frustrada na minha carreira porque eu fui deixando me levar, a onda me levar, as pessoas diziam para onde eu deveria ir, eu ia e cheguei lá na frente, não era isso. E Né? essa frustração vai para dentro de casa, vai para o pessoal. Impaciência, né? Eu costumo dizer assim, eu passei a viver melhor, Tati, bem melhor mesmo, como pessoa, como indivíduo, como entendendo mais as coisas, quando eu entendi de fato que a boca só fala o que o coração tá cheio. Então, assim, de verdade, nada mais me atinge, assim, o que os outros vão falar, o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, no que eu faço, eu deixo de fazer, eu tendo a minha consciência tranquila, né? Minha ética, minha consciência tranquila, sabendo que Deus conhece meu coração, que tem aqui dentro. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque, assim, quantas coisas vocês que estão aqui assistindo, ou parentes de vocês, amigos, familiares, deixam de fazer algo, né? Pelo que o outro vai achar. E na indústria farmacêutica eu via muito isso, né? As pessoas, às vezes, tinha aquilo na cabeça que eu sou representante, o próximo passo é ser gestor, e às vezes não conseguia, né? E aí se acabava, a frustração era imensa, e impactava no que ele estava fazendo de muito bom, que era ser representante, né? Quantas pessoas já foram promovidas a gestores e não se deram bem, não desempenharam a função como deveriam? Por quê? Porque tiraram de um local, isso eu abro para todos os segmentos, né? E não desempenharam bem. Mas isso tudo, gente, é só por falta de conhecimento, de se autoconhecer. E assim, é tão simples, é tão gratificante
quando você se conhece, que abrem várias portas. Várias portas se abrem. Né? Isso diretamente no tema do que a gente está falando, né? De planejamento. Sim. Por que seus planos não saem do papel? Você planeja qualquer coisa, mas você não está disposta a correr atrás daquilo dali, porque não é importante para você, na verdade, né? No processo comigo, Tati, existe uma ferramenta que é criando congruência, né? E assim, eu faço algumas perguntas e aí, na ferramenta em si, a pessoa responde, vai fazendo tudo e logo, logo, eu não preciso nem eu falar nada. Ela já olha assim e diz, meu Deus, para que eu quero isso? Não tá nada congruente pro que eu tô fazendo, pro que eu tô pensando, mas por que eu botei que eu quero isso? Então, assim, a primeira coisa quando você começa a se conhecer é que tudo na sua vida passa a ficar congruente, né? Passa a fazer sentido. Você sabe de fato por que você tá aqui, para que você veio, somar na vida das pessoas, fazer acontecer na sua vida. Mas para isso a gente tem que baixar a guarda e dizer, eu preciso. Né? Eu preciso, eu quero. Por exemplo, você começou a live falando do perfil comportamental, né? O que é isso? O perfil comportamental simplesmente é a teoria DISC. A teoria DISC ela é aplicada já há muitos anos em várias universidades. Neurologista usa, psicólogos usam e tudo, mas às vezes não chega nem a falar com os clientes ou pacientes de fato sobre a teoria DISC, mas serve para a gente mensurar algumas coisas, né? Comportamentais. E aí, o que acontece? Fundação Getúlio Vargas usa muito a teoria DISC. O que é a teoria DISC? A teoria DISC é que fala dos 4 perfis comportamentais. Que aí depois, se você quiser, a gente pode marcar um outro encontro para falar especificamente sobre cada perfil comportamental. Mas eu acho porque é importantíssimo, gostou, não é, Tati? Olha, meu povo, todo mundo tem que fazer. Todo mundo. Independente de carreira, A teoria independente de ela, vida. né, vida, ela te dá comportamentos, como você reage em diferentes momentos da sua vida, né? E assim, gente, o perfil comportamental, imagina aí um iceberg, tá? E ele tá a pontinha, você é esse iceberg, e ele tá praticamente todo submerso. E existe a pontinha do lado de fora que você consegue visualizar. A pontinha que você consegue visualizar é o perfil comportamental. Então, assim, é o início do seu autoconhecimento. Mas já é tão profundo que já te traz muita clareza, já te abre muita assim, a mente, né? Para o que você realmente está fazendo, para onde você quer ir, em todas as áreas da sua vida, não só carreira, certo? Perfil dizendo que é sensacional falar dos perfis comportamentais, tá? Então, pronto, já aceitei o convite. Já prepara. Convite aceito. Eu nem gosto de falar, né? Convite aceito. A Tati, eu posso dizer o teu perfil? Posso? Pode, eu já falei aqui. Pronto. A Tati, por exemplo, quem conhece ela já de algum tempo, ela aliás, quem nem conhece, mas a Tati chega no ambiente, a Tati chega com andar tranquilo, calma, ela é muito de observar, né? Tem essa postura mais clássica, mais tranquila, mais calma, é boa ouvinte, né? Então, assim, ela tem um natural, ela tem um perfil natural dela. O perfil natural da Tati é estável conforme. E assim, não tem nada de influente no natural. O natural, gente, é como se fosse a nossa pele. A gente nasceu assim, tá? E aí tem o perfil adaptado. A Tatiana, hoje, onde ela trabalha, o que ela faz, ela percebeu a necessidade, quando ela assumiu uma gerência, por exemplo, acho que não só ela, mas assim, a Tati deve ter pensado assim, eu que não tenho uma dominância, que um outro perfil também é dominante, né? São 4 perfis, conforme, estável, influente e dominante, tá? A Tati, ela é estável e conforme. Natural, ela não tem nada de dominância nem nada de influente. Mas no adaptado dela, pelo meio que ela está convivendo, pelo que ela está fazendo, ela se adaptou, ela está adaptada a ser dominante e influente.
Olha que maravilha. Ju, e pode? Claro que pode. E aí, quando a gente vai ver a dominância da Tati, a gente foi a fundo e disse, olha, no trabalho, como é que tá? Tô colhendo bons frutos, tá assim, assim, assim. Ok, então continua nessa adaptação da dominância. E aí ela saiu avaliando todas as áreas da vida dela. A influência tá trazendo bons resultados, tá trazendo... Tá, então permanece, tá? Porque todo... Inclusive, fiz aqui uma enquete, quando eu falei de perfil comportamental e eu fiz a enquete, Sim, a maioria falou que o meu era influente. sim. O Mas natural. quem não sabe sobre perfil comportamental, quem não lhe conhecia, totalmente influente. Entendeu? Um instável tá aqui no Instagram falando, fazendo live, chamando, conversando, colocando seu dia a dia nos stories e tudo. Essa pessoa não é estável, entende? Por isso, Mas gente, a mudança é de dentro da gente, é de né? dentro. Dentro da gente, de acordo com a necessidade. Eu até fiz uma postagem, acho que semana passada, né, falando sobre isso. Que eu jamais me imaginava fazendo o que eu estou fazendo hoje. Em outras vidas, eu jamais subiria num palco para fazer uma apresentação, eu jamais. Né? E o ambiente me moldou, mas no, assim, não por causa do ambiente, porque eu vi a necessidade, porque eu precisava daquilo, porque eu Sim, queria aquilo. Eu queria me desenvolver como gestora e eu vi que aquilo era necessário. Então, eu desenvolvi isso, né? E antes de conhecer o perfil, os perfis comportamentais, eu vivi em total conflito, porque eu dizia, gente, eu sou uma pessoa social, eu não gosto de sair. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar na minha sexta-feira na varanda, eu, meu marido, minha filha. Então, assim, eu sou, não tenho muito perfil social, mas ao mesmo tempo, quando eu estou no ambiente da empresa, eu já sou outra pessoa. Eu disse, gente, será que não tá congruente isso? Né? Mas aí depois que você faz o perfil comportamental, você vê que você pode flutuar entre os 4 perfis de acordo com o que você quer, né? você pode viver, porque todo perfil, gente, tem a dor e tem o recurso dele, né? Ou você vive na dor, ou você vive no recurso dele. Então, o que a Tati fez foi. É o que eu digo: todo mundo nasce com inteligência emocional, mas uns usam e outros não. E outros nem sabem que tem, né? Então, assim, o que a Tati fez foi simplesmente: opa, vamos lá, vou analisar aqui, vou dar um 360 na minha vida, né? Como isso ela vai deixar de ser ela? Nunca. A Tati, ela é influente, hoje ela é adaptada, a influência e tudo, ela tá totalmente no recurso dos perfis dela, mas ela continua essa pessoa calma, tranquila, né? É boa ouvinte, que isso tudo é do estável. Ela é muito, ela gosta de se planejar, que isso é do conforme, né? Então, olha que maravilha, influente na hora de falar, na hora de expor alguma coisa, na hora de debater, mas já vem com planejamento, já vem tudo pensado, que vai falar, como vai se comportar. Então, assim, ela tá em todos os recursos dos perfis dela. Então, assim, isso é fantástico. Isso a gente só consegue, Ju, isso é muito difícil. É não. Você começa que passa, você vai ver que começa a ser natural. Perfil comportamental, gente, quando a gente sabe sobre perfil comportamental, qual é o nosso, com a sessão devolutiva que eu faço, a gente começa a identificar o perfil comportamental dos demais, das pessoas que convivem com a gente, tanto em casa como no trabalho. E aí existe uma maneira de se comunicar com cada perfil. Então, quando a gente se conhece, sabe sobre perfil comportamental, acabou essa história de dizer, eu falo com fulano e fulano parece que não me entende. Nunca mais vai acontecer isso. Por quê? Porque você agora vai falar, vai ter a comunicação que o perfil dele pede, que o perfil dele entende. Entendeu? Mas isso é só assim uma pontinha do que tudo que tá por trás. Façam, porque vale muito a pena. Vale muito, salva casamentos, salva empregos, Salve salva... empregos. Outra coisa, Tati, tu falou faz um pouquinho de tempo sobre que você sentiu a necessidade, né, de se conhecer, de se moldar ao que você estava vivendo no momento. Deixar uma coisa bem clara aqui, gente. Quem se interessar por conhecer, por fazer processo, por tudo isso, mas ao mesmo tempo se auto-sabota, se bloqueia, por quê? Eu convivo com uma pessoa que não ia entender nunca. Eu ia mudar e essa pessoa continuava do mesmo jeito. O problema do meu relacionamento é o marido ou é a esposa. O problema no meu trabalho, na minha carreira, é o chefe que eu tenho. O problema é mude você.
Se transforme em você, se conheça. Esquece os outros. Pode ser seus filhos, pode ser seu marido, seu pai, sua mãe. Esqueça, se conheça. Sabe por quê? Porque na hora que a mudança acontece em você, de comportamento, desbloqueio de crenças limitantes, deixa de se auto-sabotar, tudo e todos que estão ao seu redor mudam. Tudo e todos. Isso eu falo sem medo do que eu tô falando, tá? É muita É verdade. transformador. Então, assim, quantas pessoas aí não estão... Vamos lá. Quantas mulheres... Chegam muitas mulheres para mim que... Não faço academia porque meu marido morre de ciúme. E eu quero evitar confusão, né? Não quero ir. Ou então... Não, eu não posso dizer quanto é que eu ganho, né? Porque senão minha esposa quer gastar, quer logo... Sabe? Acaba todos esses impasses, acaba todas essas problemáticas da vida, né? Ó, você falou de uma coisa, deixa eu contar uma história. Você falou da parte de marido e de academia. Se o meu marido é aqui, ele vai lembrar dessa história. Assim, quando eu comecei nesse processo fitness, né, da minha vida, que eu comecei, depois que a Estia nasceu, que eu comecei a querer treinar, e eu treinava todo dia, todo dia, todo dia, eu escutava muito dele, que eu estava exagerando, que esse negócio de acordar muito cedo, porque eu acordava muito cedo e dormia muito cedo. Então ele já disse que eu dormia muito cedo, que eu não ficava mais tempo com eles, que eu só queria saber de treinar, que eu só queria saber. Se a gente fosse uma sexta-feira lá em casa e eu quisesse colocar uma comida mais leve no jantar, era uma confusão, porque tinha que estar todo mundo comendo e tal. E aí eu fui fazendo, eu. No começo a gente brigava, né? No começo eu dizia, Sim, não, claro, natural. é aquela coisa. E aí depois eu fui fazendo, eu não fui me incomodando com o que ele falava, e ele foi começando a aceitar que era assim e pronto. E com o tempo, ele foi entrando no ritmo, né? Hoje, talvez ele seja até mais do que eu. Porque quando ele quer fazer, ele faz assim de um jeito que, assim, eu perco 300 gramas, ele perde 3 quilos no mesmo período. Né? E hoje ele é super fitness. Hoje ele acorda mais cedo do que Olha eu. que bacana. Olha que bacana. Então, foi a questão da influência, né? Eu mudei primeiro, eu fiz primeiro, eu olhei para mim, os Você que acreditou. estavam fazendo, falando, acreditei e ele foi lá e entrou junto. E hoje, ele é quem me estimula muitas vezes, né? Então faz muito. Tô falando esse negócio de estimular casal, para você ver como nós, né, todos os seres humanos, a gente vem moldados. Tem um casal que são clientes, que o que acontece? Ele incentiva ela para a saúde, para academia e tudo. Ela sempre gostou disso, mas ela nunca chegou para ele para dizer muito obrigada por você insistir, por você estar comigo, por você fazer eu vir. Por quê? Porque ela era bloqueada até para validar o outro. Entende? E o outro é o parceiro dela, né? Então era ela bloqueada até para elogiar o outro. E hoje ela agradece, ela abraça, ela diz assim, olhando nos olhos, muito obrigada por você existir na minha vida e me incentivar tanto a cuidar da minha saúde, né? Eu conheço pessoas, inclusive eu dizia muito assim, eu detesto massagem. Que frescura. Detesto toque, massagem, era toda... Eu adoro massagem, né? Adoro relaxar, adoro... Por quê? Porque eu passei a me conhecer. Porque o ritmo da nossa vida e o que a gente começa a entender, como mostram a gente que a gente acha que aquilo ali acabou, né? Quantos médicos, gente, que eu atendo são médicos porque os pais foram médicos e não estão felizes na profissão, né? Tantos que fizeram até a mesma especialidade e estão trocando de especialidade, fazendo as especializações porque não são felizes. Mas achava assim, meu pai é médico, bem conceituado, não sei o quê, então já estava tudo pronto ali para mim, né? E se ele gosta, eu também vou gostar. Acha que só tem aquele Acho que só tem aquilo, entendeu? Então, assim, a importância de você se autoconhecer, você abre um leque de possibilidades na sua vida.
em todas as áreas da sua vida. E o bloqueio maior que chega para mim a demanda é a questão da escassez. Da escassez. E a escassez, ela é tão forte que leva a divórcio, leva a perder emprego, certo? Porque quando a pessoa é escassa, tem essa crença, esse bloqueio de escassez, é aquela pessoa que pode ter escutado, direcionado para ela mesma, ou então, no meio familiar, frases típicas como: menino, tu é filho de pobre, né? Só quer ter o rei na barriga, né? Nasceu pobre, vai morrer pobre. Quer estudar para quê? Vai logo ter uma carteira assinada para poder ajudar a família. E aí, essa criança, esse adolescente até tinha sonhos. Mas sonhar para quê? Se a pessoa que ele espera mais motivação, a pessoa que ele espera que dê mais injeção de ânimo, que acredite nele, que faça valer, tá dizendo que ele não vai conseguir? E nem é por maldade, né, Ju? Como você Não fala. é por maldade, muitas vezes é por proteção. Por proteção. Ai, meu Deus, meu filho pobre, não sei o quê, metido com estudo, com gente mais numa condição melhor, não sei o quê. Às vezes é por proteção. Passou alguma coisa na infância e não quer que o filho passe a mesma coisa. E tudo exageradamente, inclusive a proteção, né, com os nossos filhos, prejudica. Eu costumo dizer, Tati, se tem mães aqui, pais, que nós pais, nós somos como arco e flecha. Se você... Eu adoro essa analogia. Levei essa analogia. Falei, né? Eu te falei. Nós somos como arco e flecha. Nossos filhos são as flechas, né? É o que a gente vai lançar no mundo. Se você observar o arco, ele tem aquela parte que você bota a flecha e você puxa. Só a parte que você puxa, ele não funciona só. E se você tiver só aquela parte sem a parte que puxa, então precisa do pai e da mãe para funcionar. Mas a flecha é o filho, então os pais sempre unidos e ali fazendo a função do arco para lançar seu filho. Aí eu pergunto, qual é o filho, que tipo de filho você quer lançar no mundo? O filho que não é frustrado? O mundo tá aí para frustrar a gente, né? O filho super mimado? Mas também eu não estou dizendo que é para ter aquela criação que come do meu feijão, prova do meu cinturão, né? O bater nunca foi a solução. A violência nunca foi a solução. Juliana, você nunca bateu nos seus filhos? Nunca e nem vou bater. E são filhos que me respeitam. Eu não quero filhos obedientes. Eu quero filhos que me respeitem. Porque com respeito vem a admiração, vem o amor, vem tudo. Tudo de bom, né? Então, assim, quando há o respeito, e claro que nós temos que ser a autoridade para eles, afinal de contas, eles têm que ser orientados. Letícia, antes de eu começar a live aqui, queria comer a sobremesa antes do jantar. Queria inverter. Achava que a mãe ia trabalhar aqui, ia ficar ausente e ela podia, né, fazer o que ela quer. E assim, não é bem assim. Existe uma regra, existe uma norma, existe rotina dentro de casa. As crianças estão esperando uma rotina, uma orientação, uma educação. Aí vem pais e diz, eu morri de apanhar e nem morri. Morreu não, mas está cheio de trauma, cheio de bloqueio, certo? Não aguenta nada, é impaciente. Quando um pai ou uma mãe grita com o filho, ele só está dizendo, ele está botando para fora que a minha vida, desculpa o termo, mas minha vida é uma merda. Eu estou frustrado, eu não consegui ser quem eu queria, eu não consegui alcançar os meus objetivos. Nada tem a ver com o filho. Mas o filho carrega isso. Ele tá só, é como se fosse uma mala. Tá só enchendo. A mala de viagem tá só É a esponja, ele vai absorvendo. É esponja, ele vai absorvendo. E muito mais do que o que você está falando. Muitas vezes os pais estão ali falando, dizendo que é para a educação, que é para o melhor para o filho, mas o filho não está. Ele está outra coisa. Não, mas né? existe até cientificamente comprovado que existe uma parte do cérebro da criança que ela não está feita ainda até mais ou menos 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Ela não está totalmente formada. Então, ela não consegue assimilar coisas que o adulto assimila. E o adulto quer que a criança tenha comportamento de adulto. Não pode quebrar, não pode melar, não pode... Poxa, como é que ele vai aprender? Né? E, Ju, por que tu tá falando tudo isso? A gente já entrou em filho. Viu como a gente já entrou em filho, em marido, em carreira? Por quê?
Porque não adianta nada você fazer 1001 planos para o ano de 2022 se você não se conhecer. Isso não é praga que eu tô rogando, não é nada disso, mas assim, não vai funcionar mais uma vez como foram todos os outros anos da tua vida. Então a gente está aqui, nós duas, abertamente, né, de forma assim, acesso direto a gente, pelo Instagram, pelo direct, por telefone se quiser, mas assim, o que a gente quer é contribuir na vida de vocês. E por quê? Porque já passei também por isso, né? É. Ju, uma outra coisa que eu queria que você falasse, que a gente já conversou uma vez, e você tocou no assunto de crianças, né? De as crianças mimadas e tudo. Não, aquela criança que é mimada e que cresce mimada. Pronto. E o impacto que isso causa, que foi o que você falou, que a gente conversou, que eu achei assim também sensacional, né? Ó, gente, não é à toa que a Juliana tá aqui, é porque no dia que a gente foi fazer a análise do meu comportamental, uma sessão que era para ser de 2 horas, durou A assim. tarde inteira. Eu sou dessas. Então, assim, Eu né? sou comprometida com o resultado. O meu perfil, vocês vão entender isso, tá? O meu perfil, compromisso é com o resultado. Eu não quero nem saber do processo. Eu É. quero o resultado. Então, assim, se é para durar a tarde inteira, a gente vai durar a tarde inteira. E aí você falou o quanto essa criança mimada, quando cresce, tem problemas de chegar no seu objetivo, de fazer com que seus sonhos virem realidades, virem metas factíveis, objetivos. Por quê? Porque ela fica o tempo todo se auto-sabotando com aquela sensação de merecimento, né? Então fala um pouquinho sobre isso. Tu quer um exemplo claro disso? Eu, né? Todo adulto que não tem a sua criança ferida de alguma forma. Ferida que eu tô dizendo, gente, não tem nada a ver com violência, tá? Eu não fui violentada, meus pais nunca levantaram as mãos pra mim. Aí eu tive uma infância, assim, maravilhosa. Mas, assim, fui muito mimada. Muito. Primeira filha, primeira neta, primeiro tudo, o mundo era pra mim. Hoje era pra ser, eu brinco dizendo assim, hoje era pra ser insuportável. Era pra ser uma pessoa que eu nem me acho insuportável. Né? Então, assim, mas pela infância que eu tive tudo. Eu não recebi assim um não. Lógico que eu fui muito bem orientada, eu fui muito bem. Meus pais sempre preocupados assim com o meu bem-estar e tudo, mas eu não lembro de ter sido frustrada, de ter. Só na época de showzinho, essas coisinhas, né? Que às vezes a frase típica, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Uso muito essa frase hoje, tá? Inclusive. Você não é todo mundo. Então, assim, essa frase eu ouvi. E ainda eu uso muito isso no trabalho. Digo, ó, Você não é todo mundo, né? ter todo mundo aqui no trabalho. Bora fazer diferente? Bora ser diferente? Isso, mas é isso mesmo, né? Essa frase marcou. Então, o que que acontece? Nós realmente nós somos únicos, tá? As pessoas dizem, ai, fulano é tão bacana, fulano é raro, é uma pessoa rara. Não queira ser raro. Raro é pedra preciosa, que você demora para encontrar, mas quando encontra, encontra. Várias esmeraldas, vários diamantes. E nós somos únicos, nós não somos raras, tá? Então, o que é que acontece? A questão do mimado, né? Eu falei aqui uma parte já do adulto que grita com a criança e tudo. Esse adulto tem uma criança dentro dela muito ferida, certo? Já a história do mimo, né, de ser mimada, eu me vi assim. Quando eu fiz análise, fazendo um auto-coach comigo e tudo, questão do meu emagrecimento. Por exemplo, quem não me conhece aqui, eu estou num processo de emagrecimento, certo? E eu vi que o que também impedia para o meu emagrecimento era eu me mimar. Sabe? Ai, trabalhei tanto hoje, atendi 3 pessoas, tô com a cabeça aqui pesada hoje, não vou pra academia, eu mereço. Ó. Aí faltava só o alisadinho na cabeça. Eu mereço ficar aqui, ainda vou comer um doce, que eu tô tão estressada, né? E aí o doce não vai pra atividade, por quê? Porque eu estava, tá? Me mimando. E tem certo, um mimo bacana é eu ir para um salão, cuidar de mim, é estar no shopping, fazer uma massagem relaxante. E isso é um mimo bacana. Agora, mimo que não vai te levar para os resultados que você quer alcançar, desculpa, mas você ainda é menina, você ainda é menino, você ainda não se tornou homem nem mulher. E foi quando eu entendi isso que a minha chave virou. É sabotar.
É autossabotagem total. Tem Mas todo. isso eu tô falando na saúde. Outra coisa também que me sabota, que eu me sabotava demais, né? É bom a gente falar da gente porque é real, né? E aí o que é que acontece? Outra coisa também que eu me sabotava muito era minha autoestima sempre foi elevada. E aí, por estar acima do peso, eu não deixava de ir à praia com os meus filhos, com meu marido, me divertir, de usar um maiô, de tomar banho. Eu não me escondo, né? Então, pra quê? Tá com o corpo, os exames laboratoriais ok, que isso é assim, é traiçoeiro isso. A gente faz os exames, aí dá tudo ok. Gente, eu tô ótima. Aí meu marido, que sai 5 horas da manhã para pedalar, quase todo dia com a glicemia lá em cima. Eu está vendo? O negócio é não pedalar. Então, assim, mas isso tudo é autossabotagem, gente. As desculpas que a gente cria, né? Desculpa, mas isso é a criança mimada. É a criança interior mimada. E o melhor de tudo, Ju, tu tá se expondo aqui, tu tá sendo vulnerável. Nós somos vulneráveis, certo? Eu sou coach, sou mentora, mas eu também cuido. Eu tenho que ter alguém que cuide de mim. Nós somos todos vulneráveis, né? Outro dia, minha filha, é tão engraçado que a gente vai passando sem a gente falar nada, só com os exemplos, só com alguém. A minha filha às vezes me coloca em cada situação. A gente estava num grupinho com mães, filhos e tudo. Aí ela disse assim: uma mãe começou a comentar do filho, ou era do irmão, não lembro, que estava muito mal educado, que estava muito respondendo, muito, enfim, falando da criança. Ela disse: ah, é porque não é filho da minha mãe. Se fosse filho da minha mãe, ele chegava nos cantos e falava com todo mundo e era educado. Então, assim, os exemplos arrastam, né? E aí, quando a gente vai ver, a gente deixa de fazer certas coisas porque a gente está se mimando ou porque nós temos uma criança frustrada dentro da gente. Então, por que, Ju, mais uma vez, por que tu tá voltando lá na nossa infância? Porque se a gente não for lá e não sanar essas questões, você pode até alcançar algum objetivo que você queira, mas vai ser na dor. Vai ser na dor. Certo? E aí, puxando um pouquinho para a parte que eu entendo que a parte de autoconhecimento é toda sua, mas voltando para a parte de carreira, né? Uhum. Uma maneira da gente se mimar também é quando a gente resolveu, eu tenho esse objetivo, eu quero é, ser promovida a gerente, né? Vamos falar aqui de gerente, falar aqui da minha área. E aí você sabe que tem algumas competências, algumas habilidades que você precisa se trabalhar, que você precisa estudar mais. Ah, eu preciso estudar mais liderança. Só que o que é que acontece? Você trabalha o dia todo, chega em casa cansada, no final de semana os seus amigos estão lhe chamando para ir para uma festa, os seus amigos estão lhe chamando para curtir o final de semana todo. E aqui eu não estou dizendo que você tem que parar. Eu não estou dizendo que você precisa não curtir. Eu estou dizendo que você tem que curtir sim, mas você não pode se sabotar e dizer: ah, trabalhei a semana toda, já fui tão cansada, aguentei sermão de chefe, aguentei não sei o quê. Ah, eu vou me dar o direito, eu não vou estudar esse final de semana. Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Às vezes você paga cursos, eu conheço pessoas que pagam cursos e mais cursos, tá lá pagando, investindo dinheiro, mas porque o curso é no sábado de manhã e alguém chamou para ir à praia. Ah, dê a praia hoje para fazer um curso. Já trabalha a semana toda. É uma forma de você se mimar. É uma forma de você se sabotar. É uma forma de que aquela história, estude enquanto os outros estão dormindo. Não necessariamente. Você pode fazer as duas coisas. Basta que Não, você até tenha. porque o ritmo é diferente de cada um. Tem gente que funciona de madrugada, tem gente que funciona à tarde. São as frases feitas, são as frases feitas que as pessoas se apegam naquilo dali para ter a desculpa, Sim, né? sim. E no Instagram de alguém que se eu estudar enquanto os outros estão dormindo, eu vou ter uma estafa, eu vou morrer, eu vou ter estresse, Aí a pessoa já se apega naquilo dali. Não é isso que a gente está dizendo aqui, né? O que a gente está dizendo é que você precisa se conhecer, que você precisa saber os tempos que você tem e saber ter o equilíbrio de cada coisa para não se sabotar em nenhuma área da sua vida, né? Mas isso, Tati, quando acontece isso, que é demais, é corriqueiro isso que você está falando, é porque a visão de futuro não é clara, sabe? E aí, uma coisa que Exato.
bem, sabe? Imediatismo, mas é o se mimar. Mas é o se Né? mimar. Entendeu? É o se mimar. Eu vou me permitir porque eu mereço. A recompensa agora. Recompensa agora e não pensa no. Porque uma vez que você abdica de algumas saídas, de alguns lazeres por um período, mas sabe o que quer conquistar? Por exemplo, outro dia eu falei nos meus stories assim, me perguntaram, Gil, você gosta de ir para academia? Não, eu não gosto. Dizer que eu gosto de estar ali, levantando peso, malhando. Não, eu não gosto. Não posso nem estar falando isso para eu não associar, né? A mudança de chave. Então, o que é que acontece? Eu não gosto. A verdade é essa. Mas eu não estou pensando na academia. Eu não estou pensando no peso. Eu parei de pensar na academia. Eu parei de pensar no peso que eu levanto. Eu penso agora o quê? O que é que isso vai me trazer? O que é que Poxa, você eu sou... diz? O que é que tá lá? O horário da tua academia, o que é que tem na agenda? Viver mais. Tá aqui, ó. Ela não Tá é hora aqui. do tempo. Se eu colocar academia, eu não vou nem a pau. Mas, ó, tá aqui, gente. Viver, bem aqui, ó. 7,50. Viver mais. Certo? Viver mais. Por quê? Porque eu parei pra pensar. Sabe quem foi que virou minha chave, Tati? Minha filha, Letícia, de 8 anos. Disse assim, mamãe, eu vou viver 110 anos. Aí eu disse, é? Por quê? Não, porque existe uma cidade na China que... No Japão, não lembro onde foi. Que o mais novo tem 110. E o mais novo... Olha o que é que eu vou falar aqui, gente. Não sei nem quem é que tá aqui nessa live. E o mais novo não tem a barriga que a senhora tem. Então, assim, mãe, a gente vive o quanto a gente quiser. Basta a gente escolher as comidas certas e se exercitar. 8 anos, né? 8 anos. É a minha mini coach. 8 anos. Então, assim, poxa, eu parei para pensar, isso o que adianta eu saber de tudo isso? Eu tá sendo. Eu me considero uma boa mãe, certo? A gente. Não adianta eu falar, você tem que ver os resultados, né? Então, assim, se você conviver com os meus filhos, tudo, você vai perceber que eu sou uma boa mãe. Eu tenho um casamento assim que eu desejo para todo mundo. O tipo de casamento que eu tenho, as pessoas perguntam assim, Ju, e aí, como foi a crise dos 7 anos? Que crise? A gente escolheu não passar por crise de 7 anos. Mas aí o casal já vai condicionado, porque é hábito, ter a crise dos 7 anos. Entende? E a gente é que tem que mudar isso. A gente tem que fazer nossas escolhas. Então, quando ela falou isso, eu disse, meu Deus, do que adianta? Eu estou estudando tanto, eu estou atendendo, transformando vidas, transformando a minha vida em certas áreas e tá dando uma educação bacana para os nossos filhos e não tá lá para vê-los crescer, para ver o casamento dos meus filhos, para ver se formar, botar Deus no livro com um Alzheimer, com uma pressão alta, uma diabetes. Opa, não. Então, assim, aquela história que eu comecei falando sobre motivação, agora eu encontrei, só agora, mas nunca é tarde, eu encontrei o real motivo para ação. E esse motivo para ação, para a gente não falar de motivação, né? Porque às vezes as pessoas só devem fazer alguma coisa se estiverem motivadas, que Não. você tem que, eu vou treinar hoje, porque se você acordar assim, você não vai, né? Isso passa por disciplina. Por disciplina. E por diligência. Porque aí eu aprendi com o meu mentor, o outro, né, que eu tive de carreira, que foi o Joel J, que existe uma diferença entre disciplina e diligência. Porque a disciplina é você fazer aquela coisa todos os dias. E a diligência é você querer fazer aquela coisa todos os dias melhor do que o que você fez ontem. Então, só assim é que você chega em algum resultado. Porque não adianta a gente ficar esperando que você vai acordar todo dia bem para trabalhar. Não. Eu trabalho com o que eu amo. Eu trabalho com o que eu amo. Mas tem dias e dias. Tem dias e dias. Tem dias que se eu tivesse motivação, se você disser assim, eu preciso da motivação para trabalhar, tem dias que dá vontade de você jogar tudo pro alto, né? Como tem dias que são maravilhosos, que você diz assim, meu Deus, é isso. Essa é a minha motivação. Mas no outro dia, então assim, você precisa ter saber por quê, como você falou, eu tô treinando, se eu botar treinar, eu não vou. Por quê? Porque você se conhece. Você se conhece. Se você colocar lá na sua agenda treino
Aquilo ali já vai te dar um ranço. Então você coloca viver mais, é a mesma coisa, só que para você motiva. Então existem A motivações. forma como eu encaro isso, entendeu? Mas isso eu busquei dentro de mim. Ninguém escreveu na minha agenda. É isso que a gente quer dizer para todo mundo. Tem gente que se motiva. Eu trabalho com pessoas diferentes. Tem pessoas que eu preciso falar de um jeito, outras pessoas eu preciso falar de outro. Porque tem gente que se motiva com amor, com palavras. Tem gente Mais um motivo para fazer perfil comportamental. Porque na hora que Exatamente. você faz perfil comportamental, por exemplo, você como gestora, você já identificou pela devolutiva que você teve o perfil comportamental de todos os seus liderados. Você até quer o mesmo resultado de cada um, no caso, em números que eu estou falando, né? Em números. Vocês juntos têm um número a bater. E cada um tem que contribuir de uma certa forma, com um certo número. Mas você vai pedir a mesma coisa para todos de forma diferente. De forma diferente. Isso é personalizar, isso é conhecer o outro. E assim você vai estar desenvolvendo o outro, né? Então, assim, existe uma grande diferença. Grupos de WhatsApp, né? Que você passa a mesma informação, é uma frase, e cada um interpreta de um jeito. Maneira diferente. Exatamente. Por isso a importância. Mas isso que você falou, por exemplo, eu dei exemplo aqui na saúde, mas isso vocês levam para todas as áreas da vida de vocês. A autossabotagem, o encontrar realmente um motivo para a sua ação e não espere do outro. Olha, aquela pessoa que diz, eu não fui promovida porque o fulano me sabotou, puxou meu tapete, nananã, nananã. Procura se desenvolver, procura fazer a tua parte, que tu vai ver que as coisas acontecem. As pessoas perguntam assim, Ju, tu tá indo agora lá a minha sala de atendimento é lá no BS Design, ali na Desembargador Moreira. Ju, tu tá indo para lá, quantos coaches tem lá, quantos mentores? Eu não quero saber, o meu concorrente sou eu mesmo. Se eu fizer cada dia melhor do que eu faço, eu vou numa velocidade que não vou nem ver lá atrás. Entendeu? Então, É a sua entrega. É a sua é entrega. entrega, é eu fazer cada dia melhor aquilo que eu faço, me dedicar, fazer a minha parte muito bem feito, fazer pelo. Tem gente que não está fazendo nem o básico bem feito, em nenhuma área da vida, aí quer resultado. Gente, E Deus já faz a parte dele, que é o quê? Nós acordamos hoje, eu e você, Tati, todos nós que estamos aqui, estamos vivos, com saúde, Deus fez a parte dele. Né? A gente conseguiu ver o sol nascer, viu ele se pondo, amanhã vai ser um novo dia e eu tenho certeza que vamos estar todos aqui também com saúde, né? Que ele permita isso. Então, assim, ele faz a parte dele. Hoje está acontecendo, né? Já durante o dia, uma inauguração que eu infelizmente nem pude ir, vou lá amanhã, da Clínica Boutique. Não sei se vocês estão acompanhando, são 2 dentistas, né? Que fizeram um processo e o formato da clínica que eles sonharam, idealizaram para eles, clínica própria, eles colocaram no papel. Eles tiveram essa visão de futuro. Mas estava, no decorrer do processo, ficou tudo muito congruente. Que era isso mesmo que tinha que acontecer. E foram 2 anos. Ju, foi 2 anos de processo? Não, foi um tempo de processo comigo. Eles também buscaram se desenvolver de outras formas, né? Para agregar. Mas o que acontece é que hoje está sendo a inauguração. Ou seja, foi um sonho, foi um plano que realmente saiu do papel. E foi Né? tão linda, ela emocionada, né? Foi. Ela porque ela sabe o quanto ela batalhou por isso, né? Sim. Vai ter gente que vai chegar para dizer assim, que menina de sorte, né? Que doutores de sorte. A gente tem que fazer a nossa sorte, né? E aí, quando a gente deixa de olhar para a grama do vizinho e começa a olhar para dentro da gente, a sorte vem, que é uma beleza. Por quê? Porque a gente passou a fazer a nossa sorte, né? Então, assim, a história da autossabotagem, a história do não se conhecer e achar que vai conquistar isso, achar que vai chegar lá sozinho. Gente, todo mundo precisa de todo mundo, né? Todo mundo precisa tá ali no conhecimento, tá ali estudando, sabendo como ser melhor a cada dia, né? Tem pessoas que já passaram por isso. Eu fico pensando assim,
Ai, se os nossos avós, se os nossos pais tivessem acesso a isso, né? Essa nossa geração que faz coach, se preocupa, essas empresas, esses gestores, empresários que estão muito voltados para o desenvolvimento humano, é o que eu sempre digo. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Você vai para um Vale do Silício da vida, todas as empresas lá têm um coach dentro da empresa para os seus funcionários. Então, assim, funciona nos países super desenvolvidos, que têm resultados. Aí não vai funcionar para você? Né? Eu não acredito em coach, não. Não acredito em mentoria. Ainda mais agora que o mundo está totalmente conectado. Totalmente, gente. Pessoas, né? As pessoas precisam das pessoas. Então, por que que a mentoria é tão importante? Por que que eu trabalho com o processo de mentoria e eu vejo a diferença? Por quê? Porque o mentor, teoricamente não, é para ele já ter passado por aquilo. A pessoa Então, só pode mentorar naquela área depois que passou por aquilo. E você tem que ter a pessoa que passou por aquilo e que teve sucesso naquilo. Não necessariamente a pessoa que não teve sucesso, mas você aprende o que não faz, né? Mas quando o mentor passou por aquilo, já teve sucesso com aquilo, já sabe o caminho, que o que ele fez tem que ser feito por você. Não quer dizer que você tem que copiar tudo que aconteceu. Não. A maneira que aconteceu com ele vai acontecer com você. Não, pode acontecer totalmente diferente. Mas você vai ter uma ideia de como aquela pessoa fez para passar, para chegar lá e como você pode fazer do seu jeito para você também chegar lá. Então, a mentoria é sensacional. Quando eu descobri, né, a mentoria, mudou muita coisa na minha carreira. Por quê? Porque eu comecei a enxergar, porque às vezes você quer chegar no local, mas você está no escuro. Você não sabe para onde vai, você não sabe que caminho pegar, você não sabe quem são as pessoas que você tem que ter do seu lado, você não sabe como agir com aquelas pessoas. E o mentor ele vai te dar esse feeling dele, ó, já passei por isso, já passei por uma situação parecida com essa. Vai por esse lado para ver se dá certo. E assim, né? o mentor, eu falo que é assim, ele vai fazer um plano de ação com você personalizado. Então não é igual, nada é igual. E essa coisa, Tati, que tu trouxe, que às vezes eu acordo, que não tô afim, que não sei o que. Isso é super normal. E assim, que chato se todo dia fosse igual, né? Mas eu tenho uma dica muito bacana, que é comprovada, inclusive, que funciona e que eu aplico. E todo mundo que já passou por mim aplica, certo? Que é o 1090. O que é o 1090, gente? Ó, isso é um presente para vocês, tá? Passa a aplicar que tu vai ver que algo muda na tua vida. 10,90. 10 é o que acontece que está fora do nosso controle. Certo? Uma batida de carro. A questão política. O que é que nós temos controle na política? Votar. No dia lá do nosso voto. Mas está discutindo, está rebatendo, está criando inimizade, né? Por conta de pessoas que não sabem nem que a gente existe, né? Então, assim, tudo aquilo que está fora do seu controle é 10, tá? É algo que você não pode fazer nada. Agora, os 90 é o que você vai fazer em relação a essa situação, a esses 10. Então, assim, por exemplo, bater o carro. Adianta ficar pé da vida. A primeira pessoa que te liga, tu desconta toda a tua raiva porque bateu o carro ou bater em ti, né? E aí o dia passa a ser péssimo. Acabou seu dia Acabou seu dia. do lado. Quando, na verdade, poxa, Gil, mas bater o carro é muito chato. Quem tá dizendo que não é? Claro que é chato, é inconveniente, é incômodo. Traz uma série de problemáticas para o seu dia, para sua semana, para o seu mês, talvez. É um prejuízo, muitas vezes é um prejuízo. Mas, assim, você ficar com raiva, chateado, descontando nos outros, mudar a química interna que você tem, que isso é um outro assunto, né? A gente acorda, gente. Nosso cérebro, ele já ativa os hormônios que a gente está acostumado a agir durante o dia. Então, se você é uma pessoa que acorda sempre reclamando, de mau humor, se tá chovendo, reclama. Se tá sol, reclama. Né? Não dá nem um bom dia para quem tá no seu lado. Já é perguntando, já é reclamando de alguma coisa. O cérebro, ele é preguiçoso. Ele só ativa ali os hormônios necessários para esse mau humor. Tanto é que quando a gente treina, a endorfina toma de conta. Você sabe que você falou desse 10,90, né?
A gente já tá com mais de uma hora, gente. Já tá vendo como é Que que conversa? maravilha. Tati, tem quantas Eu pessoas tenho. na live? Que eu acho que pra mim travou. Oi? Tem quantas pessoas aqui na live? Que eu acho que pra mim travou. Nesse momento a gente tem 31 pessoas. Pois é, pra mim parou no 21. Tem 31. Deixa eu te dizer, você falou do 10,90. Semana passada eu ouvi uma teoria muito parecida com essa, mas é na parte de influência, né? Que é a teoria e do O e da Clara, né? Eu acho que até te comentei, Ju. Eu achei perfeito. Eu ouvi uma analogia que eu achei fantástica, porque é como se tem o ovo frito aqui, né? As gemas somos nós. E a clara é o que a gente influencia, né? Então, a gente tem que agir na gema. A gente tem que agir em nós. Quando a gente faz uma omelete, quando a gente mistura a gema e a clara, por mais que a clara seja maior do que a gema, qual é a cor que vai ficar a omelete? Amarela. Amarela. Por quê? Porque você, quando você mexe em você, você influencia os outros. Eu não tenho como mexer na clara, eu tenho como mexer na gema e misturar aquilo dali para ficar para o entorno mudar. Né? Então, sempre o foco em você, independente do ambiente que você esteja, independente das pessoas que estão ao seu lado, o foco é você. Independente se as pessoas estão falando de você, se as pessoas estão te criticando, se as pessoas estão. O foco é você. Importa, gente. Né? As pessoas paralisam. Oi? E eu tenho duas perguntas que eu vou te dizer, que é para a gente poder. Eu acho que uma já foi, né? Como o perfil comportamental pode ajudar a executar meus planos para 22. A gente vai só sobre isso, tá, Ju? Só te digo que tu precisa deles para realizar o que tu quiser. Só te adianto isso. Pronto, segura a emoção aí, gente, que eu vou marcar da próxima semana o seu perfil comportamental, tá? Porque aí a gente já ataca tudo isso. Tati, já mandaram no meu direct que querem live todo dia. Olha, a gente podia, ao invés de toda segunda, pensar nisso, né? Fazer uma série assim. Vamos fazer. A gente tá super disponível. Eu topo. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. A gente chega já lá, Qual foi a outra? Da Ju Baixos. Venci o medo, saí da zona de conforto, estou em um novo desafio em uma área especialista, em um projeto super novo, com 2 semanas de viagens longe da família. Como conciliar a cabeça sem se culpar pela ausência em casa com as filhas? Isso eu passei, Ju. Olha, isso eu vou começar antes que a... Ai, meu Deus, a Ju, que é Ju com Ju. Antes que a Ju fale. Eu passei por isso, tá? Quando eu comecei, não foi só quando eu assumi a gerência, não. Já viajei muito e eu me sentia muito culpada, mesmo antes da gerência. Então, assim, às vezes você acha, não, eu não vou assumir uma gerência, eu não vou assumir uma nova posição porque eu vou viajar muito. Né? Muitas vezes, na posição em que você tá, de repente, tudo muda e você começa a viajar. Então, não deixe de assumir nada por isso. Apenas saiba qual é o seu limite. Né? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar? Não deixe de aproveitar as oportunidades que aparecem para você com medo de se sentir culpada. Eu já cheguei a viajar, me sentindo super culpada de deixar minha filha com a babá, com medo da minha filha gostar mais da babá do que de mim. E eu vi que isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque quando eu tô com ela, eu não tenho em quantidade, mas eu tenho em qualidade. Eu tenho em total qualidade. Então, quando você consegue fazer isso, sabe? Para o filho é tão importante. Você tá ali com ela, você tá com seu filho, você tá só com ela, você tá só com ele, você tá olhando ali. Eu tenho a tarde das meninas com a minha filha. Então, independente de qualquer coisa, eu tenho a minha tarde com ela, que eu vou sair com ela toda tarde, eu passo a tarde toda para ela. O que ela quiser fazer, eu tô fazendo ali com ela. Então, assim, para ela, independente se essa semana eu tô viajando, ela sabe que sexta-feira, se eu chegar à tarde, eu vou estar com ela. Então, você precisa ter essa divisão, né, Ju? Quem fez a pergunta foi uma Juliana? Foi também. De Ju para Ju, tá? E para todas as mães que têm esse sentimento. Entendo perfeitamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir aí. Quantas mães não viajam, estão todo dia dentro de casa, só de corpo presente? Exatamente. Então, assim, é qualidade, não é quantidade. Sabe o que eu vejo? Eu tenho até uma palestra, gente, que é assim: você quer ter filhos ou quer ser mãe? Existe uma diferença muito grande.
ser mãe, pai, né? É mesmo cansado, sentar no chão para brincar com o filho. E sem celular, tá? Não é assim com o celular na mão e... Ah, filho, tô vendo. Ai, que lindo, parabéns. Ai, filho. Não, é conexão total, real, olho no olho, participa, senta no chão. Pode ser 15 minutos que for. É melhor do que tu passar o dia em casa, olhando para ele e com o celular na mão. Ou então, terceirizar tudo na mão de babá. Você tá dentro de casa, mas quem banha é a babá, quem bota para dormir é a babá. Entende? A gente tem que entender, nós que temos filhos menores, né? Que babá é para ser um suporte, não um substituto. Certo? Ter babá é perfeito, é maravilhoso. Dá pra gente dar uma descansada, dá pra gente... Mas, assim, tem que ser um suporte e não um substituto, né? Então, assim, quando fica muito claro isso pra gente, quando a gente passa isso pra criança também... Por exemplo, meu esposo é da indústria farmacêutica. Para os nossos filhos aqui, o pai dele simplesmente leva a informação necessária para curar doenças, para tratar vidas, curar doenças. Não é o que entrega medicação, não é o que sai para trabalhar e se ausenta e fica longe deles, que viaja, porque o meu esposo também viaja e fica longe deles, não. Pelo contrário, eles têm orgulho do pai deles, porque eles sabem exatamente o que é que o pai está indo fazer. Então, essa visão de futuro, essa clareza que a gente está falando aqui, que você tem que ter uma visão de futuro para os seus planos sair do papel, a sua criança, o seu filho também tem que ter essa visão clara do que você faz, por que você vai. Nunca sair escondido, nunca mentir. Mãe, vai doer? Vai, filho. Vai doer um pouquinho. Mas, assim, você vai me falar se vai doer muito, se vai doer pouco, ou se nem vai. Na mamãe dói, quando a mamãe faz. Eu tenho muito claro isso. Na época que a Letícia foi fazer exame de sangue, ela olhou para mim e disse, mãe, vai doer? Eu disse, filha, ó, na mamãe dói. O papai já disse que não dói. O vovô diz que faz cócegas. Então, assim, vai lá e vê o que é que tu sente. E deixa a criança expor. Quando você chegar de viagem, vocês que viajam a trabalho e tudo, homens, mulheres, tudo. Quando chegar de viagem, procura saber como foi a semana do filho. Se faça presente mesmo na viagem, deixando algo, alguma intimidade de vocês, alguma coisa que ele goste para poder ele procurar, achar. E você manda uma mensagem, manda foto e faz chamada de vídeo. As pessoas chegam para mim para dizer, Juliana, não pode. Como que a pessoa pode dar conta das 11 áreas da vida, né? Pode, gente, é real. Eu consigo. Se teve uma pessoa que conseguiu, duas, três, por que você não consegue? Né? E como é que a gente consegue? É se fazer no presente de alguma forma. Por exemplo, uma das áreas da vida é parentes. E parente é somente pais e irmãos, tá? Chega pessoas dentro da meu consultório dizendo assim, é porque eu não suporto minha sogra. Eu não tô vendo nem sua sogra aqui. Como parente, né? Então, assim, são pais e irmãos. Então, assim, todo dia tem como a gente estar com os nossos pais, com os nossos irmãos, presencial? Não, eu acredito que todo mundo que está aqui não tem, pela nossa rotina, nosso dia a dia, não tem como. Mas se faça presente com uma mensagem, com uma ligação, né? Se faça, e assim você vai cuidando de todas as áreas da sua vida. No seu financeiro, o que é que eu estou fazendo hoje? O que é que eu posso fazer hoje para prosperar mais um pouquinho financeiramente? É deixando de comprar aquilo que não me é necessário hoje? Né? Ju, mas tu falou de escassez, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E escassez é uma coisa, tá? E escassez é quando você nem se permite desfrutar daquilo que você conquistou. Porque você acha que vão falar de você, que vão lhe julgar porque agora você quer ser rico, porque agora você quer isso e aquilo, né? E cuidar da prosperidade, da sua prosperidade financeira é outra coisa. Então, assim, não se culpe. A primeira coisa é se acolher, certo? Não se culpe porque está viajando, porque está ausente. Agora, seja mãe mesmo na ausência. Isso é fundamental. Isso que a Tati falou de qualidade é primordial. Seja presente mesmo ausente, né? Seja presente mesmo ausente. Exatamente. Ai, Ju, adorei. Então, bom, né? Quando a gente
Fala de Muito. coisa. Ah, outra dica que eu tenho, gente, que funciona tão bem, tão bem. Tati falou aí exemplo de pessoas, por exemplo, que querem ser gestores, tem algo para estudar, para fazer, para aprofundar, para né, se capacitar mais, e acaba que uma coisinha ou outra, uma influência, uma praia, tira da reta, né? Tira ali do foco, do objetivo. Coloca para todas as áreas da tua vida. Vamos lá, carreira, certo? Profissional, carreira. Coloca assim, meu time, bota um traço no meio, adversário. A próxima live a gente vai fazer lá no escritório para ter onde eu riscar, que eu adoro falar risca. É meu time e adversário. E bota uma lixa no meio. Você vai colocar as pessoas que é do seu time e os seus adversários. Sem mimimi. Isso não quer dizer, por exemplo, a minha mãe até riu uma vez. Quando no processo do emagrecimento, eu botei no início a minha mãe como minha adversária. E nem por isso, eu amo minha mãe demais. Ouvi saber que ela é minha adversária. Mulher, Tá por aqui, adversária hoje, viu? Que deixou a bolo aqui para mim aqui no hotel. Foi minha adversária. Vai para a lista de adversários. Pois é, adversário. Mas isso não quer dizer, não tenha medo de colocar os nomes. Os seus adversários são as pessoas que você mais ama. A minha mãe me ama tanto que ela sempre chegava na minha casa com um brigadeiro, com um rocambole, com não sei o quê. Entende que para o meu objetivo saúde, ela é minha adversária? Então, eu coloquei lá, eu disse, olha, eu não quero mais, não chego, porque o que não é visto não é lembrado. Então, assim, me ajude. Então, eu cheguei para ela e tive uma conversa aberta, franca. Então, as pessoas que chegam, porque assim, gente, a gente tem que eleger essa história da saúde, foi uma brincadeira assim com a minha mãe e tudo, mas faça isso de fato, porque você tem aquelas pessoas que vão te levar para o próximo nível e tem aquelas pessoas que vão te segurar para tu ir para o próximo nível. Isso é fato. E às vezes as pessoas que te seguram para você não ir para o próximo nível são as pessoas que você mais convive. Por isso que eu digo, faça você por você. E passa a observar como tudo e todos mudam ao seu redor. Certo? Então, assim, faz lá a tabelinha. Não fala para ninguém. Faz a tabelinha no teu plano. E quem é teu adversário e quem é o teu... E aí aquela amiguinha, aquele amigo que fica todo sábado tem que ir à praia. Na sexta tem que ir à baladinha para já acordar tarde. Encher a cara. Já risca. Tá, tô aqui? Oi? Ainda tô. Ficou mudo. Tu pode até mudar o nome dele ou dela nos contatos, como diz assim, atraso de vida. Por enquanto, até você conseguir seu objetivo. Porque tudo que é visto, tudo que a sua mente vê, você consegue realizar. Então, você consegue dizer ou não. E aí, Tati, uma coisa muito importante também, quando a pessoa cede muito, tem um objetivo lá. Outro ponto crucial. Por que você não consegue tirar suas metas do papel, seus objetivos do papel? Você sabe até onde você quer chegar, você tem uma visão clara de futuro, mas você não consegue dizer não. E aí, você tem que parar para pensar, todo sim que você dá para o outro, qual é o não que você está se dando? Vamos sair aqui, sexta-noite, tu já trabalhou. Não, mas amanhã eu tenho um curso. Não, mas tu já trabalhou tanto, tu merece, vamos. Tá, ela não consegue dizer não. E o não conseguir dizer não vem lá da infância. Lá da infância é aquela criança que cresceu com medo de ser rejeitada, né? Foi uma criança que não se sentiu pertencente na família, né? Foi aquela criança que só se sentia valorizado se fazia alguma gracinha. E aí, vai lá de 3 anos, mais ou menos 2, 3 anos, quando a criança aprende a dançar, a imitar os bichinhos, aí fica o pai e a mãe, imita o cavalinho, imita um pouquinho. Imita a criança, aí faz uma roda, os avós, os tios, todo mundo bate pau. Mas se não faz, ele tá enjoado hoje. Não vai ganhar isso, não vai... Gente, eu sei que... Tá ensinando. As gerações para trás faziam isso na melhor intenção, era querendo, né? Aprenderam assim, só fizeram copiar, mas isso também bloqueia na fase adulta.
para você não conseguir dizer um não, para você sentir medo de ser rejeitado, né? Tem empresários, Tati, que não conseguem demitir. Demitir funcionários que chegam constantemente atrasados, que não batem meta, que não conseguem demitir com medo do que, com receio internamente, morre de dizer que não, isso não é problema para mim. Mas no subconsciente, na verdade, o grande medo, o grande receio é de ser rejeitado por aquela pessoa. Você sabe que você se colocou em vulnerabilidade, vou me colocar também. Eu tinha essa dificuldade. Sim, Muita dificuldade de dizer não e sim. muita dificuldade de demitir. Na minha casa, quem demitia as funcionárias era o meu marido. Eu saía de casa, inclusive, que eu não queria nem ver, né? E aí eu achava que isso era porque eu tenho pena da bichinha. Não. Quando você fala aí, você vê que é claramente pela minha necessidade, não De não pelo, machucar, de não magoar. né? E como o perfil, né? Isso é muito do meu perfil. Você falou, o estável, eu tenho uma dificuldade de dizer não. Tem. Quando eu Na começava dor. Quando o na dor, estável está né? na dor. Quando ele Na está no dor, recurso, ele diz o ele não consegue. tranquilamente. Isso. E quando eu comecei a trabalhar como gestora, a minha dominância, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer foi demitir uma pessoa. Então, para quem nunca tinha demitido nem a secretária em casa, nunca tinha dado um não para ninguém, ter que demitir um funcionário, assumindo a gestão com pouco tempo, foi muito complicado. E aí isso foi trabalhado. Isso foi trabalhado. Então, hoje eu já consigo fazer, claro, sempre é um momento de dor, sempre é um momento difícil, não tem como não ser. Sempre é um momento em que você se coloca no lugar do outro, mas já é uma coisa que eu consigo fazer com certa tranquilidade que antes eu não fazia, eu não Sim. conseguia, né? Uma trava. Então, por quê? Porque eu fui me adaptando e fui me desenvolvendo para isso. Então, Eu, é eu mais sugiro, Tati, para você como gestora e todos os gestores que aqui estiverem, que tem que passar por isso, admissões, demissões e tudo mais, é assim, é pensar já, é porque quando a gente fala em demissão, a gente pensa só em tristeza, né? O que aquela pessoa vai passar agora? Como é que vai ser a vida dela? E aí a gente traz responsabilidades que não passam a ser mais nossas, que estamos demitindo, né? Mas é a questão da empatia também, de se colocar no lugar do outro, né? Que não queria estar na pele dele. Mas aí, para vocês, gestores que precisam passar por isso, encara isso como um presente para quem está sendo demitido. Ju tá louca? Como assim um presente? Imagina só, ele tá ali, ele está sendo demitido por algum motivo. Não é porque ele está batendo meta, não é porque ele não está sendo exemplar, foi demitido por algum motivo. Às vezes pode ser até reestruturação também, né? A pessoa é boa, mas teve uma reestruturação e aconteceu, né? Que aí é um caso isolado, né? A parte. Mas normalmente a pessoa é demitida porque tem os motivos reais. E aí, olha só, essa pessoa, se ela continuasse nesse emprego, para ela estar se comportando assim, porque tudo é comportamental, né? Hoje existe uma pesquisa, né, que a maioria, mais de 80, a última vez que eu vi estava 87%. 87% das demissões é por comportamento. Não é por desempenho, não é por comportamento. você contrata pelas habilidades. Contrata pelas habilidades que estão lá, existem, mas é por comportamento, tá? E aí, comportamento como? A pessoa que não sabe trabalhar em equipe porque quer sempre ser superior, não aceita a opinião do outro. Isso é é a criança ferida dentro dele que tem que se impor sempre, que tem que ter razão sempre, porque foi a criança que nunca validaram e nem nunca deram poder para ele na fase da infância, da primeira infância, né? Então, assim, por que tem que se conhecer? Porque tudo na nossa fase adulta é comportamental. Hoje nós agimos com comportamentos, mas o comportamento é como se fosse, pronto, o produto final. Tem o porquê desse comportamento. E aí, uma vez que a gente vai sanar lá na raiz do comportamento, o comportamento muda. Por isso que a frase é conhecida por todos: ninguém muda ninguém.
Se o teu marido, ou o teu liderado, ou o teu, seja quem for que você convive, profissionalmente ou pessoalmente, faz algo que você não gosta, que você não compactua com aquilo, quanto mais você falar do problema, mais vai expandir. É aquela experiência que a gente faz lá na escola. A gente bota a lupa, quanto mais a gente foca, mais o negócio expande. Por quê? Porque as pessoas tendem a ir no comportamento da pessoa. E ninguém muda ninguém. Quando a gente tem que ir especialistas, né? Sabendo como ir lá, abrir a ferida, tratar e fechar, que é a ressignificação, né? E aí sim, naturalmente, o comportamento muda. Certo? Então, o que é que acontece? Quando se vai demitir uma pessoa, pensa só ali. Ele tá sendo demitido por algum motivo. Comportamental, desempenho, alguma coisa assim. Se ele permanecer, se eu não tiver essa coragem de demitir, se ele permanecer, ele vai estar parando a vida dele. Porque ele tá fazendo a coisa errada, ele nunca vai sentir a necessidade de se desenvolver, de olhar para si, de mudar. Uma hora, esse negócio vai estourar. Vai ser na sua mão ou vai ser na mão do próximo. Então, é um presente que a gente dá, uma demissão. Lembra que a gente se encontrou naquele dia? Que eu disse, Tati, eu vou só demitir uma pessoa, aí tá cronometrado o horário. Tu chega, essa pessoa já vai estar saindo. A pessoa saiu sorrindo, de verdade. Apresentei a Tati à pessoa, dando um abraço. Quem é essa daí? Não, a pessoa que estava demitida. Oi, ela saiu assim, sorrindo, alegre, satisfeita. Por quê? Porque eu trouxe isso para ela. Na conversa, ela fez foi me agradecer. Porque eu trouxe isso para ela. Olha, onde você está hoje, fazendo isso que você tá dessa forma, você nunca vai conseguir alcançar seus objetivos. Eu sei quais são os seus objetivos, porque quando eu fui lhe contratar, eu sabia dos seus objetivos. Então, assim, dessa forma você nunca vai chegar, você nunca vai ganhar o suficiente para você comprar o carro que você quer. Você nunca vai ganhar o suficiente. Não estava batendo meta, né? Você nunca vai ganhar o suficiente. Ju, e tu demite, o que é isso, né? Tu é coach, mentor e tá demitindo, né? Só para dar uma explicação assim. Eu faço também, né? Coach, mentoria, business, tá? Então, perfil comportamental a gente leva para dentro das empresas, eu levo para dentro das empresas. A parte também de contratação, porque me contratam para contratar, né? A gente faz o DNA dentro da empresa. Eu, como analista de perfil comportamental, eu posso fazer o DNA da empresa. Vamos lá, tem uma equipe que tem aquele melhor resultado, né? Aquela área da empresa, aquele setor que tem o melhor resultado. Fulano está com o melhor resultado. Vamos ali saber quem é fulano. Vamos saber qual é o perfil comportamental dele. Quais são as competências que precisam para poder estar naquela função e desempenhar. Então, por que a gente não desenvolve quem está ali para desempenhar tão bem e aí elevar os resultados, né? Ou então a gente faz um remanejamento, cada perfil na sua área, né? Então, assim, às vezes eu demito o contrato, enfim. Mas quando você leva dessa forma, que você está... Pode ser que o demitido, no momento, não entenda assim. Mas tenha certeza que é assim, que é isso. Quando você leva desse jeito, você fica bem mais confortável para fazer isso. Porque, na verdade, você está dando um presente para ele, por mais que ele não entenda no momento. É a história do futuro, né? No futuro vai entender, no futuro vai perceber, né? Exatamente. Do que você quer para sua vida e de como você vai falar. E às vezes, Tati, a pessoa fica na zona de conforto. Não, eu tô nesse emprego, tô ganhando... Às vezes, Muitas vezes a pessoa fica na zona de conforto. E aí vem um gestor, vem uma pessoa que demite e dá uma sacudida. Dá uma sacudida para a pessoa acordar para a vida, acordar que ela é capaz de muito mais, de se desenvolver. Enfim, eu encaro a demissão como um presente, assim, não sei. Mas é isso. 10 horas. Vamos lá. Gente, sério? Não vi nem o tempo passar. Eu adorei. Não é à toa. Não foi à toa, né? Que eu quis começar essa live com você. Essa série de lives com você. E quero te trazer já a próxima semana para falar de perfil comportamental que as pessoas estão falando aqui. Não vai ser todo dia ainda, por enquanto, mas a gente pode fazer toda semana. Exatamente porque eu confio muito em você, confio no seu trabalho. Né? Entreguei a minha análise de perfil comportamental para você
e vi transformações, né? Então, por isso que eu quis te trazer hoje aqui, porque se deu certo comigo, eu sou assim. Por que que eu falo tanto aqui no Instagram, né? Porque o que dá certo comigo, eu quero levar para os outros. Gente, ó, deu super certo comigo, vamos tentar, vamos fazer. Então, deu certo comigo todo o trabalho que você fez, e eu queria trazer esse trabalho para as pessoas, né? Para as pessoas verem o tanto que isso é importante, o tanto que tudo passa pelo autoconhecimento. Não adianta nada eu querer ser, eu querer crescer, eu querer ter, se eu ainda nem sei quem eu sou, né? Se eu ainda nem sei de... Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a Obrigada a você você. por ter tirado esse tempo aqui. Obrigada a vocês, né, que estavam aqui. Obrigada pelas perguntas. Obrigada por terem estado aqui. Dizer que foi uma experiência incrível para mim, que eu não vou parar mais, porque eu Não, adoro. nós somos imparáveis. Aquela conversa que eu tive com você, nós somos imparáveis. E vocês que estão aqui nessa live também, aqui a Ju tá dizendo que foi sensacional, foi excelente. Obrigada, Ju. Mas assim, nós somos imparáveis. A gente só tem que, ó, o ego vai embora, prepotência vai embora, arrogância vai embora. Com Olha, humildade, com verdade, olha para frente e nós somos imparáveis. é isso mesmo. E tô Obrigada. aqui. Obrigada. Ó, perguntaram aqui se ia ficar gravada. Sim, né, Ju? Sim. A gente vai ver. Vamos fazer o seguinte, se tu me permitir, claro, né? Porque a live é tua. Vamos fazer assim. Quantas pessoas? Para mim travar a quantidade de pessoas aqui. A gente chegou em 35, mais ou menos. Agora já está diminuindo, né? Que as pessoas estão saindo. Pronto. Se na próxima live, tá? Se na próxima live, Gil, tu quer quantidade... Hã? A próxima live vai ser de perfil comportamental. Vai ser de perfil comportamental. Mas se na próxima live teve 31, qual foi o máximo de número que tu viu aqui? Cheguei a ver 35. 35, eu gosto de dobrar a meta. Se tiver 70 pessoas aqui nessa live, certo? Ju, e por que vocês estão ganhando um pouco com isso? Estamos. Mudar a vida de vocês. Ó, a minha irmã tá dizendo aqui que deu um total... Ai, minha gente, deu um total de 51 pessoas entraram. Obrigada, Val. Então, nós vamos 102. Teve gente que contou melhor do que a gente. Então, pronto. A Esté e a Val vão ser nossas... Não, gente, é sério. Sabe por quê? Porque, assim, de verdade mesmo, tudo que a gente conversou aqui, né? Tudo que vocês ouviram, tudo que a gente falou aqui, eu e a Tati, quantas pessoas precisavam ouvir isso? De verdade, 42, 45, gente, tá todo mundo atento, que máximo. Então, assim, quantas pessoas precisavam ouvir isso? Precisam ouvir isso para dar uma chacoalhada, para dar uma, sabe? E assim, com toda humildade, eu estou aqui, a Tati está aqui, a gente não sabe de tudo, sabe? A gente vai morrer sem saber de tudo. Assim como várias pessoas. Quem diz que sabe de tudo, lamento, mas você não sabe de nada ainda. Então, assim, eu sempre costumo dizer que eu quero estar na mesa que eu sou que a que sei menos. Porque no dia que eu estiver na mesa que eu sou a que sei mais, eu tô na mesa errada. Então, assim, vamos chegar a 100 na próxima live, tá? E aí a Tati vai sortear um perfil comportamental, tá? Como é que funciona o perfil comportamental? Que quem quiser fazer também, já pode mandar direct. Top, Tati, esse sorteio. Eu não topo, até eu vou participar para... Não, de novo não, né? Esperamos um ano para tu fazer outro. Então, o que acontece? O perfil comportamental, eu envio um questionário para a pessoa responde, reserva 20 minutinhos para responder esse questionário sem interrupção. Quando você responde o questionário, é gerado um relatório de mais de 30 páginas sobre você, tá? E aí eu vou sortear não só o relatório, eu vou sortear o relatório junto com a sessão devolutiva comigo. Ju, quanto tempo dura essa sessão? No mínimo 2 horas. Então, venha disponível ou presencial, se você mora em Fortaleza. Oi, tá? Vão dispostos, porque dependendo... Tem choro, tem riso, faz parte. Certo? Então, assim... E a devolutiva é presencial para quem mora em Fortaleza, tá? E online para quem não mora, claro. A não ser que
me convide para ir para sua cidade, aí eu vou para sua cidade. Mas assim, a gente vai sortear, né, Tati, esse perfil. Bora. E assim, Vamos. quem não quiser esperar pelo perfil ou pelo sorteio, tá certo? Pode mandar um direct para mim ou para Tati, dizendo eu Vocês entram com a, assim, quiser fazer. vai Entra fazer, vai direto, comigo. Vai já direto vai pro lá. meu. Vai direto pro Já meu direct. é, Vai direto. Tati, se você quiser, pode até colocar meu telefone aqui também aqui nos comentários, tá? E tá. aí, vai direto no meu direct ou vai direto no WhatsApp, tá? Quem participa da live tem valor especial. Não é o valor normal que eu pratico, tá bom? Porque eu sei que ouviu que tá afim. Então, a primeira injeção de ânimo é o investimento ser menor, tá bom? Bem que tudo Gostei. que tem valor Surpresas. Gente, apareçam, que ela disse que vai vir com vai surpresa. vir Então, surpresa. Quem sabe, Tati, um dia a gente faz uma ferramenta aqui, né? coisa boa. Uma Abrir surpresa. horizontes para clarear. Então, assim, bem que eu sou daquelas que, assim, eu acredito muito que aquilo que tem valor custa caro. Porque o seu retorno é garantido, entendeu? Aquilo que é muito valor, que você não consegue nem mensurar, né? Mas, enfim, quem tá aqui na live, quem permanecer com a gente, vai ter sempre um preço super especial. Preço de live. Então, pronto, Ju, a Só para gente quem tá combina como é aqui. que veio, né? A próxima live perguntaram aqui quando é que vai ser a próxima. Vamos fazer segunda-feira, né? Toda Segunda-feira às 20h20, né, tá? Pode ser o mesmo horário? pode ser Já tô segunda-feira 20. botando até o horário aqui. Coloca aí, que a gente vai falar sobre perfil. E é bom que já entra no tema e já sorteia já. Gente, é o seguinte, falar sobre perfil comportamental, eu vou aprofundar a próxima live, tá? Então, manda o aviãozinho para aquela pessoa que você quer que escute, mas você não quer falar nada. Você quer que essa pessoa, um marido, um chefe, né? Quem tem chefe não tem líder, né? Mas é importante também para quem tem um líder. Então, assim, quer que ele escute ou ela escute um filho que já é adolescente, que já é adulto, manda o aviãozinho, só manda o aviãozinho. Eu já tô sabendo que vai ter. Então, o pessoal que trabalha comigo não precisa mandar para mim, não, tá? Já tô sabendo. Não manda para mim, não, que eu vou... Não é porque eu tô na frente dela, mas quem tem a Tati como líder, como gerente, você só não voa se você não quiser. Suguem esta mulher, suguem esta profissional, aprendam com ela, certo? Porque, assim, a pessoa que tá com ela só não voa se quiser. Sabe por quê que eu digo isso? Porque, primeiro, eu conheço. Segundo, porque ela faz por amor. Ju, vocês não fazem, pensam em dinheiro, não? Claro que a gente pensa. Eu gosto muito de dinheiro. Tati gosta muito de dinheiro. Quem diz que não gosta, desculpa, mas você está sendo hipócrita. Todo mundo gosta de dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, mas ele traz muitas experiências bacanas. Ele nos proporciona muita experiência bacana. Mas o dinheiro, por que eu digo que Deus não une pessoas, ele une propósitos? O dinheiro, para mim e para a Tati, está aqui atrás, ó. Primeiro, é o que a gente vai gerar, impactar na vida das pessoas. Aí o dinheiro é consequência, ele vem. Ele vem tranquilamente. Tá bom? É verdade. Ó, promessa melhor ainda. Se a gente chegar a 150 pessoas na próxima live, eu sorteio 2 perfis com Ousada. 2 perfis. Ousada. É meu perfil, Tati. Minha pele, meu natural. Eu sou dominante. O dominante, ele é ousado. Entendeu? Então, assim, ó, se a gente chegar no mínimo 150 pessoas na próxima live, a Tati vai sortear, que a gente vai ver ainda como é que vai ser esse sorteio, né, Tati? Eu pensei naquele eletrônico mesmo, das pessoas mandarem só o nome, telefone e e-mail e a gente gerar o eletrônico, mas a gente vai ver isso depois, como é que faz, né? E se a gente chegar mínimo 150 pessoas nessa live, segunda-feira que vem, dia 15, feriado, gente, não tem desculpa nenhuma, vai passar o dia sem fazer nada, praticamente, e 20 a gente tá aqui na live. Aí vão ser 2 perfis comportamentais, 2 relatórios sorteados. Fechado. Estão dizendo, né? que te sugam aqui, ó.
Me sugam. E eu adoro. Tô Ó, disponível. A Gil, gostei, Gil Bastos. Vamos mandar aviãozinho Vamos mandar divulgar. para todo mundo. Vai sim. Pois, Gente, obrigada. beijo. Ju, obrigada. Obrigada a todo mundo. Boa noite para Boa vocês. Ó, noite, gente. adorei. Segunda-feira a gente está aqui de novo. Eu vou colocar essa semana uma caixinha só do perfil comportamental. Né? Do jeito que eu coloquei hoje, que surgiram algumas dúvidas e a gente foi tratando aqui, eu também coloco, porque aí se tiver algumas dúvidas, a gente já vai tratando direto na fonte. Tá Com bom? certeza, viu? Beijo, Obrigada, boa noite, gente. Fiquem com Deus. Ju. Tchau, tchau. Tchau, Ju. Obrigada. Obrigada a você.